Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Copernicana Kantiana e o criticismo, o racionalismo crítico de Kant. Bora lá? No nome do conhecimento, Kant realizou uma verdadeira revolução copernicana ao atribuir ao sujeito um papel determinante no ato de conhecer. O ato de conhecer já não se concebe como uma adequação do sujeito a uma realidade exterior, mas, ao contrário, de uma construção mental do próprio sujeito a partir da realidade exterior. Ao chamar essa mudança de visão como Revolução Copernicana, Kant faz referência à mudança de paradigma que Copérnico realizou na ciência ao substituir o modelo geocêntrico pelo heliocêntrico. Seguindo Kant, a ilustração é, portanto, a saída do homem de sua menoridade da qual ele é o próprio responsável por covardia, por falta de ousadia. Por isso a expressão sapere aude bem traduz o lema do iluminismo. Tenha coragem e ousadia de usar o próprio entendimento. Nada mais se requer a não ser a liberdade de fazer uso público da razão a respeito de tudo o que é possível de ser conhecido pela razão. Partindo do pressuposto antropológico de que os constituintes fundamentais do ser humano são a razão e a liberdade, a filosofia kantiana buscará devolver o homem a si mesmo, devolvê-lo assim naquela dimensão de universalidade que o constitui. É por isso as quatro grandes questões que orientarão a filosofia de Kant são o que eu posso saber, como que eu devo agir, o que eu posso esperar e o que é o ser humano, a antropologia, né? A filosofia de Kant recebeu o nome de criticismo, pois entre seus grandes objetivos constava submeter à razão uma grande e profunda crítica, na busca de um conhecimento bem fundamentado, descartando como conhecimentos seguros aqueles que não apresentavam base científica. Nessa lógica, Kant estabelece que o conhecimento seguro deriva da experiência e caminha para os juízos universais, ou seja, ele faz uma síntese entre empirismo e racionalismo, articulando essas duas visões que eram vistas como antagônicas, contrárias e irreconciliáveis. Nessa síntese entre empirismo e racionalismo, Kant afirma que a matéria de nosso conhecimento vem da experiência do mundo exterior por meio de nossos sentidos. Dessa forma, o ponto de partida do conhecimento está na experiência, no a posteriori. Contudo, essas informações vêm de uma forma desconexa, pois na experiência não existem as noções de causa e efeito, por exemplo, que poderiam servir para organizar esses dados. Assim, é possível recorrer a algo que exista em nós de forma a priori, anterior a qualquer experiência, que possibilita a própria experiência e a organiza. Com efeito, existem em nós formas de sensibilidade e formas do entendimento. Por meio das formas da sensibilidade, temos acesso ao mundo exterior e, pelas formas do entendimento, construímos conceitos com base nesse contato sensível com o mundo. No prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant diz que só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos colocamos nelas. Como então conciliar experiência e razão? Para Kant, nosso conhecimento provém das experiências, contudo o que provém da experiência nos vem de forma desordenada, fragmentada. Existem em nós, a priori, algumas formas da sensibilidade do entendimento que nos ajudam a organizar o que vem desorganizado do contato com o mundo externo, né? No terreno das formas da sensibilidade, que podem ser voltadas para fora do sujeito e para dentro dele, encontramos respectivamente o espaço e o tempo. Por meio dessas noções, que não estão no mundo exterior, a criança, o jovem e o adulto organizam a aprendizagem inicial. Por exemplo, as noções de que algo vem antes ou depois, ou simultaneamente, ou de que algo vem de cima ou de baixo, das noções, são noções a priori, ou seja, existem em nossa sensibilidade, são inatas a priori, que não estão no mundo exterior. E a priori também é a própria sensibilidade, a priori. Agora, aquilo que nós percebemos é a posteriori, porque só depois que percebemos podemos saber o que percebemos. No terreno das formas do entendimento encontramos as categorias que podem ser compreendidas como conceitos puros, sem conteúdo, por meio dos quais torna-se possível pensar o objeto da experiência. Então, essas categorias, essas formas do entendimento, elas existem em nós a priori, e são elas que vão ajudar a organizar os dados obtidos pela experiência sensível no nosso entendimento, para que a gente possa conhecer as coisas. Kant definiu 12 categorias que são formas por meio das quais o intelecto faz as sínteses. Ora, essas categorias têm relação com as maneiras que o pensamento julga as coisas. Assim, Kant definiu também 12 formas de juízo de nosso intelecto. Quais são essas formas de nossos juízos? Então vamos ver a tabela aqui, a tabela das formas do juízo. Tem de quantidade, universais, particulares e singulares. De qualidade tem os afirmativos, negativos e os infinitos.
De relação tem os categóricos, hipotéticos e disjuntivos, dos tipos de juízo, né? Da modalidade tem os juízos problemáticos, assertivos e apodídicos. Para estudar essa tabela, sugerimos a reflexão de Giovanni Reale e Dario Antiseri, da História da Filosofia de Spinoza a Kant, no volume 4 da coleção do Giovanni Reale, né? As categorias que não são conteúdos, mas que permitem pensar e organizar toda a aprendizagem, são representadas nas dimensões que se referem à quantidade, qualidade, relação e modalidade. Quais são essas categorias? Vamos verificar na tabela seguinte, a tabela das categorias. A categoria de unidade, de pluralidade e totalidade está relacionada à questão da quantidade, da qualidade, as categorias de qualidade, realidade, negação e totalidade. As categorias de relação, substância e acidente, causa e efeito, reciprocidade. E as categorias de modalidade, possibilidade ou impossibilidade, existência ou inexistência, necessidade ou contingência. Por isso, o grande objetivo da crítica da razão pura consiste em estabelecer critérios de demarcação entre o que podemos legitimamente conhecer e as falsas pretensões ao conhecimento, que jamais chegam a se realizar, pois não há objetos que lhes correspondam. Dessa forma, Kant busca uma forte oposição ao dogmatismo, ao procedimento da razão sem uma crítica precedente de seu próprio poder. Assim, será preciso analisar as condições de possibilidade do conhecimento por meio do qual se pode delimitar a ciência da pseudociência, distinguindo o uso cognitivo da razão, que efetivamente produz conhecimento real, do seu uso meramente especulativo, em que ao pensamento não correspondem objetos. Dessa forma, Kant distingue o mundo dos fenômenos, a realidade de nossa experiência, e o mundo do número, a realidade em si, no qual podemos pensar, podemos especular, mas não conhecer. Pois o que conhecemos não é real, a coisa em si, mas sempre o real em relação com o sujeito do conhecimento, ou seja, o real enquanto objeto construído pelo sujeito. Por isso, Kant afirma em sua analítica transcendental que não podemos pensar nenhum objeto senão mediante categorias, e não podemos conhecer nenhum objeto pensando senão mediante intuições que correspondem àqueles conceitos. Com efeito, a intuição sem conceitos é cega. Os conceitos sem intuição são vazios. Em seus estudos sobre as possibilidades e os limites da razão humana, Kant concluiu que é impossível conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, em sua essência, no seu número. Podemos conhecer a forma como elas aparecem para nós, isto é, os fenômenos, a aparência. E mais, ao referirmos-nos a realidades metafísicas, tais como a existência de Deus e a imortalidade da alma, nada podemos afirmar. É o limite da razão. Contudo, a originalidade de Kant está em afirmar que o conhecimento não é reflexo do objeto exterior, mas é a construção do espírito humano, do sujeito, do indivíduo, da nossa sensibilidade, do nosso entendimento. Assim, conhecer não é adequar-se a algo que exista fora, no exterior. Ao contrário, conhecer é construir significado. É o exterior, o número se adequar, o fenômeno se adequar à nossa consciência, A realidade se adequar à nossa própria consciência, que é a forma como a gente vai perceber essa realidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dislike, até a próxima.